Quando os navios da frota de vasta gama, que descobriu o caminho marítimo para a Índia, chegaram a Portugal em 1499, eles trouxeram consigo o rumor de Malaca, que dizia que a cidade estava a 40 dias de bom vento de Calcute e mencionava a presença de cravo da Índia nela. 6 anos mais tarde, Dom Manuel I ordenava a Francisco de Almeida que desbravasse novos mares, para descobrir o Ceilão, a China e Malaca. Um ano depois desta ordem, em 1506, a cidade de Malaca já se tinha tornado num dos maiores objetivos estratégicos dos portugueses. O vice-rei recebeu ordens reais para se dirigir para Malaca o mais rápido possível e para deixar apenas um destacamento na costa do Malabar. O que apressou o rei português foi o medo da competição, pois chegaram-lhe notícias que uma frota castelhana estava a ser preparada para descobrir Malaca, e as incertezas sobre o Tratado de Tordesilhas, porque os castelhanos acreditavam que Malaca se localizava na sua zona de influência, e como Cristóvão Colombo continuava a acreditar que tinha descoberto um caminho marítimo para o Oriente, o Venturoso estava preocupado que os castelhanos conseguissem navegar para o Oeste. Almeida só conseguiu enviar 2 homens num navio mercante, que nem sequer chegou à cidade, e o próprio vice-rei acreditava não poder deslocar-se para Malaca, graças à fragilidade da posição portuguesa na Índia. Neste ambiente de competição entre os ibéricos, em 1508, o rei português enviou uma pequena expedição de Lisboa, que tinha como objetivo estabelecer um entreposto comercial em Malaca. Os sobreviventes desta aventura foram feitos reféns do sultão da cidade e pediram ajuda a Afonso de Albuquerque. Além da competição com os seus vizinhos, os portugueses foram motivados pelo valor da cidade. Ela possuía uma posição estratégica na costa ocidental da Península Malaia e, através do domínio dos caminhos marítimos para a Índia, ela tornou-se num dos maiores centros mundiais de comércio. De facto, a cidade ligava o comércio do Oceano Índico com o do Mar da China. Ela era a urbe mais cosmopolita do mundo e nela encontravam-se povos e comerciavam-se mercadorias de vários pontos do globo. Tomé Pires, um mercador português, escreveu o seguinte: Malaca é uma cidade feita para o comércio, melhor do que qualquer outra no mundo. O fim das monções e o início de outras. Malaca está rodeada e fica no meio, e o comércio entre as diferentes nações, 1000 léguas em redor, tem de lá ir. A sua população, de pouco mais de 100.000 pessoas, era governada por um sultão muçulmano. Este foi persuadido pelos mercadores de Gujarat, intermediários para o comércio vindo do lado ocidental do Índico, rivais dos mercadores de Java, e que pressentiram a rivalidade portuguesa que tinham testemunhado em Calcute, a destruir o entreposto comercial dos portugueses e a prender estes últimos. As cartas de Rui de Araújo, um dos membros da expedição portuguesa de 1508, que chegaram às mãos de Albuquerque, forneceram a este último várias informações sobre a cidade. O governador seguiu os conselhos de Araújo e levou consigo a maior força militar que conseguiu reunir, 18 navios. Entre estes, contava-se a Flor do Mar, o navio almirante de Albuquerque, que tinha 9 anos e era cada vez menos navegável. Em termos de homens, a situação portuguesa era mais frágil. Albuquerque levou consigo 1000, destes, 700 eram portugueses, e os restantes eram soldados da costa do Malabar, que, provavelmente, teriam de enfrentar um exército enorme. Esta frota portuguesa teve que atravessar 1500 milhas do Oceano Índico, e durante esta travessia, seguindo os conselhos de Araújo, ela semeou o medo, capturando navios muçulmanos e fazendo visitas ameaçadoras aos principados mais pequenos de Malaca, na costa da ilha de Sumatra. À medida que avançavam, os portugueses começaram a encontrar os juncos de Sumatra e de Java, navios robustos e de costado alto, que os impressionaram. Eles acabaram por se cruzar com um junco maior do que a Flor do Mar e tão forte que resistiu ao bombardeamento português durante 2 dias antes de ser capturado. O mercador florentino Giovanni da Empoli, arrastado contra a sua vontade por Albuquerque, também integrava a frota portuguesa, tendo sido levado para negociar com os príncipes hostis de Sumatra. Durante esta longa viagem,
A frota perdeu alguns navios, tendo chegado ao seu destino por volta do início de julho de 1511. Malaca estendia-se pela costa. No seu centro, corria um rio para o mar, cruzado na foz por uma ponte que dividia a cidade ao meio. A cidade vivia unicamente do comércio, e depois dos seus limites, existia uma selva habitada por animais selvagens e carregada de malária. Quando os portugueses chegaram, o porto contava com centenas de navios, sendo que haviam vários juncos chineses, e tanto os mercadores destes navios como os hindus pareciam amigáveis. Aquilo que aconteceu após a chegada da frota de Albuquerque foi um impasse entre este último e o sultão de Malaca, Maomé. Antes de entregar os reféns, o sultão queria um tratado de paz que garantisse o salvo-conduto dos navios, dos quais a sua riqueza dependia. Já o português queria a libertação dos reféns, e nenhum dos dois queria agir primeiro. Aconselhado pelos mercadores guzerates e de Java, o sultão planeou utilizar a monção contra os portugueses, abrandando as negociações até que o clima obrigasse os últimos a partir. Ao mesmo tempo, ele preparou as defesas da cidade e mandou vigiar os recém-chegados, consciente do seu número reduzido de soldados. O governador acabou por perder a paciência e em meados de julho a cidade foi bombardeada e vários juncos guzerates e casas na costa foram incendiados. Depois deste ataque, Maomé apressou-se a reiniciar as negociações, vestindo os reféns portugueses com trajes requintados e libertando-os. Depois disto, o governador exigiu permissão para construir um entreposto comercial e uma fortaleza para o proteger e o pagamento de uma indenização pelas perdas sofridas. O governador realizou estas exigências, provavelmente, porque esperava que elas fossem recusadas e porque tinha sido informado da situação do sultão por Araújo e pelos chineses. O rumor era de que Maomé possuía uma força de 20.000 homens, composta por elefantes de guerra, arqueiros e artilharia, sendo que a realidade era muito diferente. Na verdade, a artilharia do sultão era de fraca qualidade, havendo uma escassez de pólvora e de artilheiros experientes, e dos supostos 20.000 homens, apenas cerca de 4.000 estavam prontos para o combate. O sultão, por sua vez, começou a construir barricadas em ambos os lados da ponte e protegeu a praia com varas de ferro escondidas debaixo de palha e sacos de pólvora. Araújo insistiu que o governador não esperasse mais. À medida que o tempo passava, as defesas da cidade tornavam-se mais firmes e, no conceito de guerra, Albuquerque conseguiu fazer com que os capitães concordassem com o seu plano e entendessem as consequências deste, pois os portugueses precisavam de um entreposto comercial na cidade, graças ao seu valor estratégico, e a construção deste também obrigava à construção de uma fortaleza. O ataque à cidade foi planeado, e a importância da sua ponte foi reconhecida, já que assim que esta fosse conquistada, a cidade ficaria dividida em duas. O governador dividiu a sua força em dois grupos. Um desembarcaria na margem oeste, onde se situava uma mesquita e o palácio do sultão, e outro, liderado pelo próprio governador, desembarcaria na margem oposta, onde se situava a maioria da cidade, e ambos os grupos encontrar-se-iam na ponte. O ataque começou na noite de 24 de julho. Os portugueses atiraram tábuas de madeira para a praia, de modo a se protegerem das armadilhas, enquanto se dirigiam em direção às barricadas. Durante o avanço, a artilharia de Malaca fez poucos danos, porém, os portugueses foram atacados por flechas e dardos envenenados. A luta pelo controle da ponte foi feroz, tendo o grupo de Albuquerque avançado rapidamente, mas enquanto o outro grupo atacava as barricadas, o sultão decidiu participar na batalha. Ele levou consigo os seus 20 elefantes de guerra, que eram seguidos por um contingente de soldados. Quando os portugueses encararam este grupo, liderado pelo sultão que seguia à frente, eles começaram a bater em retirada. Apesar disto, a retirada não foi absoluta, e quando soldados portugueses conseguiram ferir um elefante, enlouquecendo o animal, o caos instalou-se, e os animais acabaram por fugir, sendo que o sultão conseguiu sair vivo da confusão. Os portugueses conseguiram eventualmente conquistar a ponte, mas quando o fizeram, o sol
estava no seu zénite, e depois de horas a lutar, os homens do governador estavam exaustos, graças ao calor e à umidade. Como estes estavam incapazes de reconstruir as barricadas para a proteção da ponte, o governador decidiu bater em retirada, algo que enfureceu os capitães que pretendiam saquear a cidade. Para recuperar a moral, o governador enviou esquadrões para incendiarem edifícios do sultão e a mesquita. Depois disto, os portugueses abandonaram a ponte, levando consigo 72 canhões, e de todos os portugueses que foram atingidos pelos dardos e flechas envenenados, apenas um sobreviveu. Após a retirada, o sultão propôs uma paz, tentando ganhar tempo até que o clima mudasse. Ao mesmo tempo, ele reconstruiu as defesas, barricadas, armadilhas na praia e barreiras internas nas ruas da cidade, porém o governador já tinha jurado que se iria vingar da derrota. O problema dos portugueses era a ponte, que estava mais fortificada que antes e necessitava de ser tomada. Lembrando-se, provavelmente, da altura e robustez dos juncos, Albuquerque apoderou-se de um, encheu-o de canhões e rebocou-o em direção à ponte, concedendo o seu comando a António de Abreu. Graças ao seu calado fundo, o junco acabou por encalhar e foi sujeito a um bombardeamento que não surtiu efeito, mas Abreu acabou atingido no rosto por um tiro de mosquete, que lhe partiu dentes e arrancou-lhe uma parte da língua. Albuquerque acabou por ordenar a Abreu que se retirasse para ser substituído, porém este recusou-se, dizendo que desde que tivesse pés para andar, mãos para lutar, um pedaço da língua para dar ordens e estivesse vivo, não entregaria o posto a ninguém. Depois disto, o governador preparou o segundo ataque com mais cuidado. Ele ordenou a preparação de barris, picaretas, pás e machados, para que as barricadas pudessem ser erigidas rapidamente depois da tomada da ponte. Também foram preparadas mais rampas de madeira para proteger os soldados dos projéteis e assentadas mais pranchas para que eles se protegessem quando desembarcassem na praia por cima da areia armadilhada. A 9 de agosto, o governador convocou uma reunião com os capitães e os fidalgos. Muitos estavam descontentes com a retirada, desconfortáveis com os projéteis envenenados de Malaca e pouco atraídos à ideia de construir uma fortaleza na cidade, sendo que vários fidalgos viam esse trabalho como degradante para o seu estatuto e preferiam apenas pilhar e voltar a Portugal. Confrontado com isto, Albuquerque fez um discurso, reconhecendo o papel estratégico de Malaca no comércio de especiarias e a importância da conquista da cidade para que o comércio muçulmano no Mar Vermelho fosse estrangulado. O governador sabia quais é que eram os pontos nevrálgicos do comércio feito no Índico e tentou dar garantias aos fidalgos de que assim que a cidade fosse tomada, ela poderia ser mantida através de alianças locais, sem que a escassez de soldados fosse um problema. Reconhecendo também a importância da construção de uma fortaleza em Malaca e querendo ter a certeza de que os fidalgos a construiriam, declarou que não ordenaria um ataque sem que eles se comprometessem a construir a fortaleza. Estes, que tinham esperança de que a cidade não teria pedra suficiente para a construção da fortaleza, declararam que estavam dispostos a construir uma, e o governador, salvaguardando-se, pediu que o testemunho fosse escrito e preservado. No dia seguinte, com a subida da maré, os portugueses prepararam-se para avançar sobre Malaca pela segunda vez. Os portugueses, cientes das consequências da indisciplina e da desorganização, realizaram uma manobra militar disciplinada e cuidadosamente planeada. Graças à subida da maré, o junco de Abreu conseguiu aproximar-se da ponte e começou a bombardear os soldados do sultão que estavam desprotegidos. Ao contrário do primeiro ataque, Albuquerque não dividiu os seus homens, e estes desembarcaram na margem oeste e, depois de atacarem as barricadas, colocaram os homens do sultão a fugir. Depois deste avanço, materiais de construção foram desembarcados e foram construídas defesas nas entradas da ponte, dividindo os homens do sultão em dois grupos. A mesquita foi tomada na margem este e os portugueses conseguiram resistir a outro ataque de elefantes. Entretanto, a artilharia portuguesa bombardeava a cidade para intimidar os reforços de Maomé e os portugueses
consolidaram as suas defesas, fortificando duas casas perto da mesquita e montando uma bateria de artilharia nos telhados. Os portugueses conseguiram estabelecer uma cadeia de abastecimento e aguentar os ataques dos homens do sultão durante alguns dias. A frequência com que estes aconteciam acabou por diminuir, e foi então que a disciplina que o governador tinha incutido começou a dar frutos. Vários grupos de soldados foram encarregues de eliminarem os focos de resistência na cidade, e depois destes avançarem pelas ruas, eliminando todos aqueles que se cruzaram com eles. A cidade foi varrida em pouco mais de uma semana, e o sultão e a sua família fugiram para a selva. De seguida, os homens de Albuquerque foram recompensados com o direito de saquear a cidade, porém o saque, devido às ordens do governador, foi ordenado e nenhum edifício, além do palácio do sultão, foi incendiado. Antes de dar as ordens para que o palácio fosse incendiado, o governador ordenou que se reunissem objetos valiosos que seriam oferecidos ao rei português, e o primeiro decidiu ficar com 6 leões de bronze para adornar o seu túmulo. Após a vitória, os portugueses estavam mais que prontos para partir, chegando até a pedir ao governador para voltarem à Índia. Este recordou os seus homens dos depoimentos escritos sobre a construção da fortaleza e a necessidade de consolidar a posição portuguesa em Malaca, de partir antes da monção, e o receio acerca daquilo que poderia estar a acontecer em Goa obrigavam-no a agir. Construir uma fortaleza numa cidade tão quente e úmida como Malaca foi uma tarefa infernal para os vencedores. Juntamente com o clima, a falta de comida e a malária dificultaram ainda mais a construção, e graças às mortes causadas por estes fatores, os portugueses tiveram que forçar os nativos a trabalhar. Entretanto, o final de 1511 tinha chegado, e o governador decidiu voltar para a Índia, levando consigo 4 navios, a Flor do Mar, o Enxubregas, o Trindade e um junco capturado, e a maioria do tesouro, deixando em Malaca uma guarnição de 300 homens e 8 navios tripulados por outros 200. Apesar da conquista da cidade e do saque lucrativo, a viagem de retorno à Índia foi uma tormenta para os portugueses. Quando zarparam de Malaca, em janeiro de 1512, o navio almirante da frota, a Flor do Mar, navegava há 10 anos, sendo que o tempo médio de vida dos navios na Índia era de 4 e metia água por todo lado, necessitando de ser continuamente arranjado e bombeado. Muitos portugueses recusaram-se a navegar nele, e só a confiança do governador é que garantiu que ele fosse tripulado. Graças ao seu tamanho, nele seguiu a maioria do saque, doentes, feridos e escravos. 6 dias depois da frota ter deixado Malaca, ela foi atingida por um furacão. A Flor metia água tão depressa que as bombas revelaram-se inúteis, e graças à sua carga, o navio não estava manobrável. A situação no navio tornou-se insustentável, e o governador ordenou que se cortassem alguns dos mastros e os atassem, para que uma jangada fosse construída. Os doentes e os feridos foram postos num dos barcos do navio, e o resto da tripulação foi levada para a jangada num barco a remos. O governador conseguiu levar todos os portugueses que não tinham morrido devido ao furacão, porém os escravos tiveram que se desenrascar sozinhos. Alguns que sabiam nadar conseguiram agarrar-se à jangada, mas foram impedidos de subirem em bordo, para não a sobrecarregar. A Flor acabou por se partir em 2, e os homens que estavam na jangada e no barco tiveram que esperar até ao amanhecer, para que o vento e o mar se acalmassem. Ainda durante a noite, o Enxubregas decidiu salvar-se e afastou-se dos destroços, e a tripulação escrava do junco assassinou os portugueses que estavam nele e fugiu com o navio. Foi o Trindade que acabou por resgatar os portugueses da Flor do Mar, e graças ao desejo do governador de voltar o mais rapidamente para a Índia, o navio não foi à terra para se reabastecer, e a viagem de retorno ficou marcada pela escassez de comida e água. Com o naufrágio da Flor, os portugueses perderam um tesouro imenso. Albuquerque começou a utilizar a sua nova conquista como um posto avançado para a exploração. Ele enviou emissários a Pegu, Sião e a Sumatra. Em 1512, uma expedição mapeou as Ilhas Molucas
e no ano seguinte enviou navios à China e tentou estabelecer relações comerciais com a dinastia Ming, cumprindo assim exigências do seu suzerano. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.